Olá, ricos e ricas de Deus! Nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona a nossa programação mental com fundamentos na terapia e o quanto esses programas sabotadores interferem na nossa vida adulta. Muitas vezes nós temos algum comportamento na vida adulta que nos prejudica e a gente não sabe que isso tem uma raiz lá na nossa infância. E é claro, como sou terapeuta, eu tenho base, fundamentos para explicar como que funciona a nossa mente, como nós fomos programados e o quanto isso reflete na vida adulta. Eu percebo isso através dos meus atendimentos, que são inúmeros fatores que as pessoas trazem. Mas, por exemplo, digamos uma pessoa que ela queira descobrir o porquê que ela procrastina muito na vida. E a procrastinação, ela não é preguiça. Preguiça é aquela coisa que a gente tem, que é normal do ser humano, mas que a gente vai fazer aquilo daqui a pouco. Por exemplo, eu estou com preguiça de lavar a louça agora, mas daqui a pouco eu vou ali, vou lavar, tá tudo bem. A procrastinação, ela é muito maior do que isso. A procrastinação, ela prejudica nos fatores do nosso dia a dia. Por exemplo, se você precisa estudar, se você vai fazer uma prova, enfim, seja o que for, até mesmo no seu trabalho, e você precisa sentar e dedicar uma concentração para aquilo. Todo lugar vai ser muito mais divertido do que sentar para realizar aquilo. A nossa mente, ela começa a criar inúmeras histórias para que a gente tenha algo para fazer, mas que não seja aquilo que a gente precisa fazer. Às vezes, até aquela tampinha de alguma coisa que está quebrada há muito tempo lá, que você nem precisa usar, você vai pensar, não, eu vou arrumar aquela tampinha lá, porque aquilo é prioridade do que sentar para estudar. Então, isso dificulta muito na vida adulta e acaba criando certos empecilhos, para você poder realizar alguma coisa. E você sabe que geralmente a procrastinação, ela sempre está ligada a um resultado na vida. Por exemplo, um resultado à vitória. Se você precisa estudar para passar numa prova e você passando nessa prova você vai ter uma realização, é justamente ali que a procrastinação vai começar a reinar. Geralmente são em assuntos importantes. Mas tudo isso tem ligação da forma que fomos programados lá na nossa infância. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de falar muito no meu canal, que é sobre programas sabotadores, programas de escassez, pessoas que até têm às vezes a facilidade de conseguir dinheiro, mas têm dificuldade em manter o dinheiro, Pessoas que sempre estão em dívidas. E o que acontece? Muitas vezes lá um programa sabotador que foi implantado na infância é justamente esse o gatilho em que a pessoa não consegue prosperar na vida. Por exemplo, uma das frases que as pessoas ouvem muito na infância, a criança, são aquelas frases de crenças limitantes, que o dinheiro não dá em árvore, que para alguém ganhar o outro precisa perder, ou até mesmo que pessoas que têm muito dinheiro não vão para o céu. Ou seja, quando você chega na vida adulta, você quer ir para o céu, Se você acredita nisso, também depende muito da sua crença, ligada à religião, da forma que você foi criado, Então, a pessoa, ela se sente indigna de entrar no céu ou de ser uma pessoa boa e por isso que ela não consegue segurar o dinheiro, Ela até tem habilidade para ganhar dinheiro, ela tem inteligência, mas no final ela precisa se livrar daquilo logo, então ela começa a fazer dívidas
e não consegue manter o dinheiro. Tudo isso tem a base das 3 regras do inconsciente. As 3 regras são: o inconsciente, ele é atemporal, ou seja, não existe passado, presente e futuro. Ele sempre busca a felicidade e quando ele não encontra, ele entra uma compulsão à repetição. Por isso que existem os ciclos que se repetem na nossa vida. Pessoas que estão endividadas conseguem sair da dívida, mas logo estão lá cada vez, se duvidar, até pior daquela situação que saíram. São esses ciclos, porque é o inconsciente mandando uma mensagem a todo instante que tem alguma coisa ali que precisa ser curada. Então essas crenças de escassez, elas estão muito ligadas na forma que fomos programados na nossa infância. E o mais importante, a forma que fomos programados na infância também tem muito a ver com as pessoas que fizeram essa programação, que são figuras de autoridade na nossa vida. Quando a gente nasce, quando a gente chega ao mundo, o ser humano, ele é o único ser, a única criatura que precisa de outras pessoas para se desenvolver. Muitos animais, você pode ver que quando nascem, dá meia hora, já está lá andando, já está buscando comida. O ser humano não, ele é totalmente dependente de pessoas. Então nós aprendemos a ver o mundo com os olhos e as crenças de outras pessoas, que são figuras de autoridade na nossa vida. Geralmente, em primeiro lugar, são os nossos pais. Afinal de contas, nós devemos a vida e o respeito a eles. Então, a forma que eles nos criam, a gente começa a enxergar o mundo da mesma forma que eles. E eles também foram programados pelos avós, pelos pais deles, que são nossos avós, que foram figuras de autoridade para eles. Então, a primeira figura seriam os nossos pais, os nossos parentes. Às vezes tem aquele tio, aquela tia que tem grande influência na criação da gente, e a gente vai absorvendo, às vezes, os vizinhos, o ambiente que você vive. Segunda figura de autoridade extremamente importante são os professores, Afinal de contas, nós passamos muito tempo da nossa vida, na nossa infância, dentro da escola. Então, é claro que aquela figura de autoridade, ela também tem suas próprias crenças, e como ela passa a maior parte do tempo ali, é claro que ela vai distribuir alguma coisa que seja a crença dela, Por exemplo, às vezes até uma superstição, a criança, a gente aprende na escola através de um professor, aquelas superstições sobre deixar o chinelo virado, enfim, são infinitas. Outra figura de autoridade muito importante é a instituição religiosa. Para quem é criado dentro de igreja, isso independente de qualquer que seja a religião, aquela figura de autoridade religiosa, ela tem uma grande influência na vida da criança. Afinal de contas, é uma pessoa que está pregando algo, uma palavra ali, e às vezes essa pessoa, ela não consegue falar somente sobre aquela religião, ela também vai trazer uma opinião própria, um senso crítico da forma que ela foi criada. Afinal de contas, somos todos seres humanos, Não estou dizendo aqui jamais que nossos pais, professores, líderes religiosos nos programam, com alguma crença limitante de propósito. Jamais, isso seria até indigno eu falar isso. Mas são somente a forma que aquelas pessoas aprenderam a enxergar o mundo. Então eles vão passar isso adiante e nós vamos absorver. A gente consegue entender que muitas das nossas manias, tem a ver da forma que nós fomos criados lá na infância. A gente tem uma raiz muito forte. E uma outra figura também, de autoridade, que não é menos importante, é a mídia. Quando você vê uma criança ali, digamos que uma criança de 3, 4 anos, que ela está ali na frente da TV, ela está brincando com o brinquedo dela, mas está passando alguma coisa na TV.
O nosso cérebro, a nossa mente, ela está captando tudo, ela está absorvendo tudo. Então, aquilo que ela está ouvindo lá, ela vai absorver aquilo como uma verdade. Ela não consegue entender que aquilo é uma ficção ou até mesmo uma reportagem. Digamos que ela está ouvindo lá que o governo está com instabilidade, problemas financeiros e tudo mais. Aquela criança está absorvendo aquilo. Entende? Então, para você ver que tudo isso é a base do nosso inconsciente, é assim que começa a fortalecer as nossas crenças. E o mais importante também é que a criança, né, até os 7 anos de idade, a mente da criança ela fica com um estado parecido como se fosse um estado de hipnose. Então, tudo que você coloca ali na mente daquela criança, ela não tem filtros ainda. Ela vai absorvendo aquilo tudo como verdade. E a criança, quando ela absorve, ela generaliza aquilo para a vida. Ela ainda não tem um sistema de freios, de filtros. Então, ela vai generalizar. Um exemplo disso, é quando uma criança ela tem o primeiro contato com um cachorro, né? E ela chama o cachorro de uau uau. Para ela pode ser um pincher, pode ser um doberman, pode ser um cachorro pequeno, um cachorro grande. Para ela é o uau uau. Ela não sabe separar. Ela generaliza como todo sendo o uau uau. E isso pode ser para qualquer coisa, inclusive com os fatores de crenças limitantes. Então, tudo aquilo que é programado lá na infância, se baseando nas regras do inconsciente, que ele é atemporal, está o tempo inteiro buscando a felicidade, quando não encontra, ele entra num estado de compulsão à repetição, é isso que se reflete na vida adulta. Então, quando a gente tem atitudes, hábitos que estão nos prejudicando na nossa vida adulta, a gente precisa encontrar qual é a base, né? Lá na infância, qual foi o gatilho de programação que foi colocado na nossa mente. Uma das ferramentas que eu particularmente adoro, não é a ferramenta que eu abordo dentro da terapia, mas isso na minha vida pessoal, é a ferramenta do Ho'oponopono, que eu tive o primeiro contato, né? Eu conheci o Ho'oponopono com a maravilhosa Beth Russo. Para quem não conhece, eu acho até um pouco difícil não conhecer ela, o canal dela é grande, ela é maravilhosa, ela ajuda muita gente. É só colocar Ho'oponopono Beth Russo que logo aparece ela. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Ho'oponopono. E claro que depois eu quis me aprofundar, saber qual era a raiz, e aí eu conheci Joe Vitale, né? Eu li o livro dele que fala especificamente sobre o Ho'oponopono, que é o limite zero. Então eu fui conhecendo, né, que a raiz do Ho'oponopono é do Havaí, através do Dr. Hugh Lane, que é o médico psiquiatra que curou uma ala inteira, né, na psiquiatria, sem ao menos ter o contato com as pessoas que estavam internadas lá, que eram uma clínica psiquiátrica, mas para pessoas que cometeram crimes, né? Então, as pessoas que elas eram consideradas como pacientes psiquiátricos, eles ficavam internados lá, então eram criminosos assim de, digamos, crimes hediondos, né? E ele curou essas pessoas até a ala psiquiátrica foi fechada, somente com a técnica do Ho'oponopono, né? E ele explica isso muito bem, Joe Vitale, no livro Limite Zero. No livro é um pouquinho diferente do Ho'oponopono Mágico, que o Ho'oponopono Mágico da Beth Russo, ela ensina a fazer as 4 frases no Japamala para potencializar, que é o que eu particularmente pratico, acho maravilhoso, já tive muitas bênçãos com o Ho'oponopono, inclusive tem até aqui no meu canal um vídeo que eu falo como o Ho'oponopono me ajudou a passar na prova da OAB,
E claro que foi uma ferramenta, eu fiz a minha parte também, né? Não existe nada que seja milagroso, milagre mesmo, é somente a divindade querendo agir quando a gente se permite, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque a divindade, ela abre os caminhos, né? É a fonte criadora, Deus, o universo, como você preferir chamar. Ela abre os caminhos, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, no livro é explicado de uma forma um pouquinho diferente, né? Que você não precisa praticar no Japamala, mas simplesmente você recitar as frases do Ho'oponopono, sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato, né? Não precisa nem ter a ordem correta, mas só de você ficar recitando eu te amo, eu te amo, eu te amo, sinto muito, já está fazendo a limpeza, né? Que é justamente a limpeza dessas crenças limitantes que estão armazenadas no nosso inconsciente. Eu sou apaixonada por conhecer a mente humana. Costumo dizer que por mais que eu viva muitos anos, não vou conseguir descobrir tudo, né? Afinal de contas, a mente humana é um oceano, uma infinidade, e cada pessoa tem o seu próprio modo de ver o mundo, né? Da forma que foi programado. Então, eu quis fazer esse vídeo um pouco com base naquilo que eu tenho com os atendimentos na terapia e acrescentar um pouco, né, como uma forma de solução, né, uma sugestão que seria praticar o Ho'oponopono, acreditar com fé, né, porque afinal de contas tudo é a fé. E no começo, quando você começa a praticar, algumas pessoas falam para mim, mas eu não acredito. Mas no começo você não precisa acreditar, você precisa praticar, né? Se você pega um galpão imenso para limpar, para varrer, um galpão que estava fechado há muito tempo, imagine seu inconsciente como um galpão fechado. Não vai ser em um dia que você vai ver aquele galpão todo limpo, é um pouco de cada vez. E as pessoas que começam a praticar 3 dias, 5 dias, não veem resultado e começam a achar que isso não funciona, é a mesma coisa sobre limpar o galpão. Se você para de limpar, aquilo vai voltar a ficar sujo. A poeira que ainda está lá, ela vai novamente ocupar aquele espaço, porque ela ainda está lá. Então precisa realmente limpar, como diz no livro, né, do Joy Vitale, o Limite Zero, Dr. Hugh fala, purifique, 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 precisa purificar. Imagina se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você querer limpar esses 30, 40, 50 em 10 dias. E eu não estou nem dizendo que em 10 dias não é possível, porque eu já alcancei bênçãos na minha vida em poucos dias com o Ho'oponopono. Coisas assim que eu imaginava que não tinha de onde acontecer, e com o Ho'oponopono os caminhos se abriram e aconteceram. Mas se caso ainda não aconteceu em 10 dias, tenha sempre a paciência, continue limpando, purificando, que vai dar certo. Ouse acreditar mais naquilo que a divindade, né, a fonte criadora nos deu, que é o livre-arbítrio e dentro do livre-arbítrio você tem a escolha de manter a fé ou não. Então, ouse acreditar mais em você e nessa ferramenta maravilhosa. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. E convido você, né, a começar a fazer a prática do Ho'oponopono. E se você gosta dos assuntos da mente, eu te convido a sempre estar passando por aqui para a gente ter essa conversa e eu poder, de todo o meu coração, poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Um beijo, ricos e ricas de Deus, e que sempre Deus abençoe.